Capítulo 13. Mais rumores de guerra se espalharam no início de junho. Não havia possibilidade de voltarmos para a Índia, nem de passar o verão na casa na Pont Street, que foi fechada, e a maioria dos empregados se alistou. Além disso, a mãe de Indira tinha medo das possibilidades de bombardeios em Londres, então foi providenciado para que passássemos o verão mais longe possível dali. Viajamos para um condado chamado Devon, no sudoeste da Inglaterra. A viúva de um ex-residente de Cote Bihar, oficial britânico de cargo mais elevado presente em um dos principados, se ofereceu para nos receber durante as férias. Não acredito que Ma esteja nos obrigando a ir para lá. Ainda nem declararam guerra, Indira reclamou, jogando suas roupas de qualquer jeito em um baú. E implorei para ela me deixar ficar com Celestria. Mas ela disse não. O que vou fazer por um verão inteiro, presa no meio do nada sem nenhum amigo? Eu queria dizer, mas não disse, que estaria lá como companhia. Mas quando partimos rumo a Devon, ela se sentou tão longe de mim quanto pôde, seu rosto virado para o outro lado. Como de costume, com Indira, a linguagem de seu corpo revelava tudo o que suas palavras não diziam. Eu queria poder ter ficado na escola como algumas das meninas cujos pais estavam no exterior, incluindo minha amiga Charlotte. Mas como poderia explicar para Marani que a filha dela não me queria mais como sua acompanhante? Esses eram pensamentos que eu não podia revelar a uma mulher que havia me dado abrigo e pagado por minha educação porque acreditava que sua filha me amava e precisava de mim. Olhei para uma Indira emburrada e sabia que ela não precisava mais de mim. Quando entramos no parque que contornava Estborough Hall, demorou alguns minutos para vermos a casa. Olhei para ela fascinada, pois lembrava muito o Palácio de Cote Bihar na forma e no estilo. Era como se fossem almas gêmeas, uma nascida do calor, a outra do gelo. Mais tarde, descobri que o arquiteto que desenhara o palácio inspirou-se em certa medida em Estbury Hall. Então não era surpreendente o fato de que o prédio à minha frente, com sua cúpula em domo como centro da estrutura, parecia familiar. Quando paramos em frente aos degraus enormes que levavam à porta de entrada, ela se abriu e empregados da casa começaram a sair. Eles formaram uma fila ao longo da escadaria enquanto saíamos do carro. A princesa Indira estava recebendo boas-vindas, dignas de um membro da realeza. Subimos a escada, passando pelos criados em direção a uma mulher de expressão rígida e quadris largos usando um vestido antiquado da era eduardiana. Meu nome é Maud Astbury. Seja bem-vinda a Estborough Hall, princesa Indira. Obrigada, Lady Astbury. Indira respondeu com educação. Ela levou Indira para dentro e eu a segui. Espero que seu quarto esteja adequado, querida. Estamos com poucos criados, já que os jovens estão se alistando. Indira, sempre graciosa quando era tratada como realeza, concordou com a cabeça. Claro, entendo. É muita generosidade sua me receber. Meu filho Donald está voltando para casa em alguns dias para as férias. Ele pelo menos vai ser capaz de entretê-la. Como sempre, eu estava atrás de Indira me sentindo desconfortável. Finalmente os olhos de Lady Astbury me encontraram. Vejo que trouxe sua própria criada. Não. Indira disse rapidamente, Ana Rita é minha amiga e acompanhante. Entendo. Havia surpresa na expressão de Lady Astbury, quando levou Indira para longe de mim até o pé de uma grande escadaria. Ela aproximou a cabeça para perto de Indira e as duas cochicharam. Claro, vou ver o que pode ser providenciado. Agora, princesa Indira, a criada irá levar você e sua acompanhante para seus quartos.
Por favor, me diga se há algo que precise em sua estadia. Vejo você no jantar. Sinto muito, Anne. Indira disse outra vez quando viu o espaço pequeno e escuro no sótão, onde fui confinada. Obviamente, Ma estava tão nervosa que se esqueceu de mencionar que você vinha também. Lady Astbury prometeu preparar um quarto no andar principal para você amanhã. Você se incomoda muito em ficar aqui esta noite? Claro que não. Respondi satisfeita com o que parecia ser uma preocupação genuína. A vista é linda daqui. Indira espiou pelo pequeno painel de vidro instalado no beiral da casa. Sim, você está certa. De qualquer modo, se não suportar ficar aqui, minha cama é grande o bastante para ao menos outras 4 pessoas. Ela sorriu para mim. Vou ficar bem aqui. Bem, estarei lá embaixo se você precisar de mim. Anne, ela disse pegando minhas mãos. Desculpe se eu a abandonei na escola, não era a minha intenção, de verdade. Ela colocou os braços ao meu redor como costumava fazer nos dias em que éramos apenas nós duas contra o mundo. Desça quando terminar de arrumar as coisas, ela pediu com um pequeno aceno ao sair. Uma semana após nossa chegada à casa, Lady Astbury parecia ter convenientemente se esquecido de minha mudança para um quarto no mesmo andar que Indira, e eu ainda estava acomodada no pequeno quarto no sótão. Descobri que era impossível dormir além das 6, quando o sol atravessava minha janela sem cortina e banhava o quarto com sua luz incandescente. Olhei para fora e vi que era mais um lindo dia. Agitada, lavei o rosto na bacia que providenciaram para mim e desci as escadas através da cozinha, para apreciar o nascer do sol de lá de fora. Enquanto caminhava pela enorme varanda, que não precisava de jacarandás para protegê-la do fraco sol inglês, senti o aroma da grama recém-cortada. Desci os degraus e segui até ao jardim, onde perambulei, admirando canteiro por canteiro de rosas magníficas. Enquanto eu me luxuriava com a tranquilidade e o silêncio da manhã, minha mente retornou para uma manhã de verão típica na Índia. Aqui na Inglaterra, constante e moderada, o clima não dominava nem destruía. As temperaturas caíam no inverno, tornando a vida menos agradável, mas até onde pude notar não havia monções, terremotos, nem, na verdade, qualquer desastre natural nas Ilhas Britânicas. Na Índia, pensei, era o oposto. Tudo era vibrante e colorido, com drama de sobra. As temperaturas eram altas, o vento soprava forte, os rios transbordavam. Tudo era violento e imprevisível. Eu também estava começando a entender que, ao contrário da natureza impetuosa dos homens de meu país, via de regra os britânicos não demonstravam emoções. Sentada em um banco, me lembrei de quando minha amiga Charlotte soube da morte de sua mãe, um pouco antes do fim do bimestre. Ela recebeu a notícia estoicamente, com resignação e poucas lágrimas. Então pensei em mim, 2 anos atrás, chorando e gritando pela perda de minha mãe, e naquele dia terrível no templo. E eu sabia que, ainda que os britânicos estivessem sempre em guerra, em alguma parte distante e estranha do mundo, o solo em que pisava não era invadido havia mais de 200 anos. Mas tudo isso poderia mudar nas próximas semanas ou meses. O Kaiser marcharia com suas botas pesadas de couro pela Europa e levantaria o punho para essa pequena nação que de algum modo havia conquistado uma parte do mundo e construído um império onde, como os ingleses adoravam lembrar, o sol nunca se punha. Olá, você é nossa princesa indiana? Eu estava tão imersa em meus pensamentos que não ouvi ninguém se aproximar. Ergui os olhos para encontrar os olhos mais azuis que já havia visto. Eles adornavam um rosto que ainda tinha as feições indistintas da adolescência, que antecediam os contornos finais da aparência adulta. Seu cabelo,
Para meus olhos indianos, era da cor e da textura da palha. Ele tinha a palidez rosada típica dos ingleses, que tantos indianos almejavam. Para mim, diante daquele amanhecer, ele se parecia com o Adonis dos mitos gregos que estudei nas aulas de história. Quando comecei a responder, o som suave da música começou em meus ouvidos e eu achei difícil me concentrar. Um arrepio já familiar correu por minha espinha. Alguém ou alguma coisa estava me dizendo que aquele estranho teria um papel a desempenhar em meu futuro. Você entende inglês? Ele insistiu. Sim, tentei ignorar o som em meus ouvidos, dizendo aos deuses que entendia o que estavam tentando me dizer, que recebi a mensagem em alto e bom som. Falo um bom inglês, respondi. E seu nome é Indira? Não, sou a acompanhante dela. Meu nome é Ana Rita Chavan, ou apenas Anne. Olá, senhorita Chavan, ou apenas Anne. Ele disse, estendendo a mão. Sou Donald Astbury. Como está? Como era o caso entre todos os ingleses, suas maneiras eram impecáveis. Muito bem, obrigada, respondi modestamente. Ele se sentou a meu lado no banco. Então, posso perguntar o que você está fazendo no jardim tão cedo? O sol que entra pela minha janela me acorda. E você? Ah, cheguei da escola na noite passada. Somos despertados às 6:30 por lá, então acordei aqui pontualmente. Está uma manhã tão gloriosa que decidi me levantar e visitar minha égua no estábulo. Eu amo cavalos, disse pesarosamente. Você monta? Sim, aprendi antes mesmo de andar sobre meus 2 pés. Não sabiam que ensinavam montaria desde o berço na Índia, como fazem aqui. Claro! De que outro modo você acha que nos locomovemos por milhares de anos? Certo, certo. Donald disse com um sorriso. O que você acha de conhecer nossos estábulos? Adoraria, respondi empolgada. Então venha. Ele me ajudou a levantar e começamos a atravessar o jardim. O que está achando da Inglaterra? Algumas coisas de que gosto, outras não. Ele me olhou de repente. Você é sensata e seu inglês é excelente. Posso perguntar sua idade? Completarei 15 anos em poucos meses, respondi exagerando um pouco. Meu Deus, as inglesas da sua idade que conheço ainda são crianças tolas. Obrigada. Por nada, ele respondeu, enquanto nos aproximávamos dos estábulos. Agora, veja, esta é minha égua, Glory. Minha mãe escolheu o nome Glória por causa de uma tia solteira, mas não achei que combinava com ela, então mudei. O que você acha dela? Olhei para a égua e vi que Glory realmente era um puro sangue gloriosa. Era uma puro sangue gloriosa. Pelos meus cálculos, tinha 16 palmos de altura. Estendi a mão e a coloquei sob seu queixo, acariciando o seu rosto longo e lustroso. Nossa, estou impressionado, Donald comentou. Normalmente ela é manhosa e reclama quando um estranho a toca. Você, obviamente, tem o dom, Anne. Parece que os entendo de algum modo. Bem, o que você acha de montar? Eu adoraria ver se Gloria aceitaria você sobre ela. Normalmente ela empina e joga o cavaleiro longe. Vamos ver se ela deixa você montar. Eu gostaria de tentar, disse ansiosa. Saia com ela que vou colocar a sela. Meu novo amigo me instruiu. Tenho certeza de que ela vai nos dizer se está de bom humor para nos agradar. Fiz o que ele pediu e então, assim que Glory ficou parada, montei em suas costas, levantando minha longa saia, até onde a modéstia me permitia,
para montar com uma perna em cada lado. Donald sorriu. Parece que ela está perfeitamente feliz com você aí. Vou pegar o garanhão. 5 minutos depois estávamos trotando amistosamente pelo parque. Ele parou seu cavalo de repente e me olhou. Está disposta a tentar um terreno mais acidentado? Dartmoor fica literalmente a poucos minutos daquele lado, ele disse, apontando para a sua esquerda. É um terreno maravilhoso. E acho que você é boa bastante para conseguir. Claro. Concordei sem saber o que esse Dartmoor era, mas me sentindo mais feliz e mais livre do que me sentia há meses. Seguirei você. Certo. Donald concordou e imediatamente saiu galopando, com Glory e eu fazendo o nosso melhor para acompanhá-lo. Assim que deixamos o parque e aceleramos na várzea, uma brisa quente soprou entre meus cabelos e eu senti o pesar que me afligia começar a ficar mais leve. Primeiro me concentrei em guiar nosso caminho pelo terreno desigual e rochoso. Mas Glory parecia saber exatamente onde ir. Percebendo que ela estava no controle, relaxei e apreciei a cavalgada. 40 minutos depois, estávamos de volta aos estábulos, cavalos e cavaleiros, ofegando de cansaço. Minha nossa! Donald disse desmontando e entregando as rédeas para o garoto sonolento no estábulo. Você é de longe a melhor amazona que já vi. Percebi que ele me olhava com admiração genuína. Obrigada. Tenho certeza de que você vai descobrir que a princesa Indira é igualmente competente. Respondi com lealdade. Então estou ansioso por testá-la também, mas duvido que ela possa ser melhor que você. Ele me ofereceu uma mão para me ajudar a desmontar. Bem, Anne, espero que me acompanhe em cavalgadas futuras. Disse enquanto caminhávamos juntos de volta para casa. Amanhã de manhã, talvez? Às 6:30 em ponto? Adoraria, claro. Subi as escadas flutuando para me lavar antes do café da manhã, me sentindo feliz depois de meses. Apesar de meu receio de não poder voltar para a Índia, nunca esquecerei aquele primeiro verão em Astbury, mesmo com a Grã-Bretanha oficialmente declarando guerra à Alemanha em 4 de agosto. Permanecemos relativamente intocados. Quando o racionamento de comida começou, quase não percebemos, uma vez que a casa, com seus milhares de acres de terra fértil, era autossuficiente. Ainda que Donald fosse muito jovem para se alistar, um evento em particular me fez perceber o sofrimento e a mudança pela qual outros estavam passando. Celina, filha de Lady Astbury, veio morar conosco quando seu marido, capitão do exército britânico, foi deslocado para a França. Estavam casados havia pouco mais de 1 ano e Celina estava grávida de 8 meses, de seu primeiro filho. Às vezes, durante a tarde, eu a encontrava sentada no pomar, que abrigava muitas plantas exóticas que gerações de Astburys haviam trazido de suas viagens. Reconheci algumas do livrinho de capa de couro de minha mãe e comecei a colher algumas folhas para depois moer, deixando-as secar ao sol, que iluminava o minúsculo beiral da janela de meu quarto no sótão. Durante minhas expedições pelo jardim e às vezes pela várzea, encontrei ervas e plantas ainda menos comuns. E depois de pedir alguns potes que não eram úteis na cozinha, minha coleção começou a crescer. O que você faz com todas essas folhas que pega, Anne? Celina me perguntou em uma tarde úmida no pomar, enquanto se abanava de sua cadeira e me olhava com aparente interesse. Eu não sabia como responder, mas decidi dizer a verdade. Uso para fazer remédios, disse. Verdade? Você aprendeu isso na Índia? Sim, minha mãe me ensinou. Eu não queria me aprofundar no assunto, preocupada que ela pudesse achar que eu fosse algum tipo de bruxa.
Minha nossa, como você é inteligente, ela respondeu com admiração sincera. Sei que meu pai acredita fielmente em remédios locais quando estava na Índia. Bem, se você tiver alguma poção especial para apressar o nascimento desta criança, eu ficaria grata. Estudei a forma de sua barriga. Vi que a criança que carregava havia descido nos últimos dias, o que significa que a cabeça já estava para baixo. Não acho que vá demorar muito. Verdade? Você pode ver? Sim, sorri. Acredito que sim. Infelizmente, apesar de seus protestos sinceros no dia em que chegamos a Astbury, eu via Indira com menos frequência, como jamais acontecera. Lady Astbury cedeu às suas súplicas e aceitou que algumas de suas amigas de Londres fossem convidadas para lhe fazer companhia. Tive a impressão de que Lady Astbury tinha segundas intenções com isso. Afinal, logo Donald teria que escolher uma noiva bem educada entre a alta sociedade britânica. As amizades que Indira apresentava à família poderiam ser valiosas. Nunca tivemos tantas garotas adoráveis entrando por nossa porta antes. Ela anunciou um dia quando a encontrei na grande escadaria. Ana Rita, querida, você pode correr lá para cima e verificar se as criadas colocaram flores no quarto de Lady Celestia? Claro, respondi e corri para ver as criadas. Não gostava de Lady Astbury e sei que ela não gostava de mim. Ela havia morado na Índia quando seu marido era residente de Cote Bihar, e eu percebi pelas coisas que dizia que detestou cada segundo. Ela me tratava pouco melhor que a uma criada. Sua atitude superior perante meus conterrâneos, pagãos sujos, entre aspas, ouvi ela nos chamar uma vez. Exacerbava seu desdém por mim. Eu sabia que ela era uma católica rigorosa e ia à missa na capela de Astbury Hall todos os dias. Para mim, sua formalidade inflexível e sua arrogância intrínseca resumiam o que de pior havia na Grã-Bretanha. Indira, claro, era nobre e fora criada na cultura ocidental. Lady Astbury era capaz de tratá-la com igualdade, quase. Embora eu também tivesse parentesco com a nobreza indiana, mais e mais me via encarregada de incumbências de Lady Astbury. Ela frequentemente pedia quase distraída para eu correr, entre aspas, e encontrar seu bordado ou pegar um livro da biblioteca. A situação ficou ainda mais crítica devido à falta de criadagem na casa. Com tantos homens deixando Astbury Hall para lutar na França, as criadas tinham o dobro do trabalho normal. Sem querer parecer rude e ingrata, eu sempre cedia a essas solicitações. Não era um esforço grande ajudar as empregadas, que eram gentis e simpáticas, e ficavam contentes por ter um par de mãos a mais para fazer uma cama ou tirar a poeira de um quarto. Nos primeiros dias em Astbury, eu descia para jantar na sala formal com Indira, mas era ignorada, o que me deixava desconfortável. Então, na quarta noite, uma bandeja foi enviada para meu quarto no sótão, e eu entendi a mensagem. Não fiquei triste, já que meu guarda-roupa não continha a pletora de vestidos formais, necessários para tais ocasiões, e não quis mencionar isso a Indira. Tilly, uma das criadas, a que trouxe minha bandeja para o quarto no sótão em uma de suas muitas jornadas escada acima, comentou que deveria ser solitário jantar sozinha. Sugeri que talvez eu preferisse me unir à criadagem na cozinha. Como eu sabia que isso também faria bem às suas pernas, concordei. Desde então, eu comia com os empregados todas as noites, respondendo suas perguntas frequentes, já que todos estavam fascinados com minha vida no palácio na Índia. Em uma ocasião, a cozinheira, senhora Thomas, reclamou de artrite nas mãos. Perguntei se ela gostaria de alguma coisa para ajudar com a dor e a inflamação. Não creio que irá ajudar, ela comentou, mas também não vai fazer mal.
Moí uma raiz de cálamo que encontrei crescendo no pomar e acrescentei água para fazer uma pasta. Naquela noite, mostrei à senhora Thomas como aplicar a pasta nas mãos. Você precisa fazer isso 2 vezes ao dia, todo dia, por uma semana. Acho que vai ajudar. Uma semana depois, a senhora Thomas dizia para todo mundo que eu era milagrosa. Isso rapidamente gerou uma série de clientes da cozinha que me pediam para preparar remédios para todo tipo de dor. Fiquei feliz em ajudar e isso me deu uma chance para colocar em prática o que aprendi com Zena e minha mãe. Também apreciei o calor e a aceitação sincera dos empregados. Não sentia isso havia muito tempo. Mas o principal motivo de minha felicidade naquele verão, e uma felicidade tão grande que mesmo o descaso de Indira e o tratamento de Lady Astbury não podiam estragar meu humor, eram minhas manhãs com Donald Astbury. Um dia depois de nossa primeira cavalgada, saltei da cama me perguntando se ele estaria nos estábulos como combinamos. Anne, ele disse sorrindo, disposta para outro passeio? Sim, concordei ansiosa. Selamos os cavalos e voamos pela várzea sob o sol suave do início da manhã. Daquele momento em diante nos encontrávamos quase todas as manhãs. Durante esses passeios começamos a formar uma amizade. Donald era simpático e aberto, o oposto de sua mãe, e eu sentia que podia conversar livremente com ele sobre minha vida. Ele estava fascinado por ouvir sobre a Índia, nossos costumes e cultura. Meu pai amava a Índia e seu povo, explicou. Infelizmente, minha mãe não gostava e foi por isso que voltaram para a Inglaterra quando eu e Celina éramos muito pequenos. Infelizmente, meu pai morreu 5 anos depois. Minha mãe culpa a Índia por sua morte e, devo admitir, ele sofreu com as recaídas da malária que contraiu lá, mas, no fim, morreu de pneumonia. Ele dizia que o clima inglês não combinava com ele. Era um bom homem, sempre tentando ajudar as pessoas. Você é como ele? Perguntei enquanto descansávamos sobre a grama áspera de Dartmoor e nossos cavalos bebiam de um riacho. Minha mãe diz que sim, mas não acho que aprovava aquilo que chama de seu bom coração, entre aspas. Meu pai sempre estava em alguma missão ou para ajudar os menos afortunados, geralmente em detrimento de nossa conta bancária. Também não se importava com a cor ou crença de alguém, enquanto minha mãe é mais tradicional em suas opiniões. Durante nossos passeios a cavalo pela várzea, ele me falava sobre o medo do futuro por causa da guerra e que se preocupava com sua capacidade para assumir a administração das propriedades da família Astbury em alguns anos. A responsabilidade seria dele quando chegasse à maioridade aos 21 anos. Quase não há dinheiro para cobrir as despesas da mansão, suspirou. Muito menos para a restauração. Algumas partes da casa não são tocadas há 100 anos. Minha mãe a herdou, entende? Meu pai não era um homem de negócios. Nem imaginava morrer enquanto eu ainda era tão pequeno. Então prefiro pensar que minha mãe não viu sinais de perigo. Ou, para ser mais exato, deixou nas mãos de Deus. Não quero dizer a ela como as coisas estão difíceis, mas duvido que Deus possa nos ajudar. Olhei para ele e me senti humilde diante do fato de que, apesar de ter apenas 16 anos, o peso do mundo parecia estar em suas costas. Tantas vidas dependem de mim para garantir o pão das 2 famílias. Ele então rolou na grama e sorriu para mim. Bem, acho que a única coisa a fazer é me casar com uma herdeira rica. Vamos, é hora de voltar. Depois que Donald desaparecia casa adentro para se preparar para o café da manhã,
eu raramente o via até a manhã seguinte. Suas atividades consistiam em entreter Indira e suas amigas com lanches, jogos de tênis e passeios a cavalo pelo parque, bem mais moderados que os da manhã. Não acredito que falasse sobre nossas cavalgadas matinais. Eu certamente nunca as mencionei. Era outro segredo que guardava durante aquelas longas e agradáveis noites de verão.